E a gente tá com nossa querida TM aqui hoje, Nicolas Lisboa. Alô, pessoal. Começando mais um episódio aqui, o Reflex Podcast. E hoje a gente vai estar respondendo as perguntas aí. Hoje o Gabriel não pôde participar, mas estou eu aqui com um convidado ilustre, a DM aí de um grupo maravilhoso que a gente tem. Vou ter que citar o nome desse grupo aí. Coisas que dizem da Inquisição, que quem dera se fosse verdade. Esse grupo maravilhoso que a gente tem aí, Sancto Grupo. Então, salve pra todo mundo aí. A gente tá com nossa querida TM aqui hoje, Nicolas Lisboa. Brincadeira. É brincadeira. A gente tá com o irmão dele, a cópia dele da Bahia, que é o Nadson Lisboa. Dá um oi aí, Nadson. Opa, boa noite a todos. Agradeço pelo convite. Tamo um ADM Da ilustre maneira que você desse falou aí. aí, o pessoal meio que vai surtar quando escutar o nome Nicolas. Vai, isso foi o maior clickbait que a gente fez aqui até hoje. O Vou marketing tá botar no muito bom aí. título. Respondendo perguntas com Nicolas Lisboa. Aí o Ou marketing é então, pesado, cara. aí não tem jeito, bicho. Não tem podcast que vai aguentar com nós. Aí é o seguinte, eu vou responder algumas perguntas aqui. A gente abriu aí a caixa de perguntas lá no Instagram e algumas perguntas do grupo também. Eu colhi algumas perguntas aí e a gente vai responder. Eu vou responder algumas e vou passar algumas pro Nadson responder. Vou começar respondendo a pergunta do Luca. Eu não ia responder essa pergunta aqui, mas eu vou responder essa pergunta aqui, ó. É possível para o niilista estar em comunhão com a igreja? Pergunta do Luca Menezes. Cara, eu vou começar respondendo essa pergunta. Eu não vou nem responder ela por completo. Eu vou pegar aqui no Google o teoria de niilismo aqui no resumo. Vamos lá. Site aqui, ó. Site todamatéria.com. O niilismo é uma corrente filosófica que acredita no vazio. O conceito está pautado na subjetividade do ser, onde não existe nenhuma fundamentação metafísica para a existência humana. Então parei aqui. Eu acho que não precisa continuar. É muito difícil, responder isso, porque é uma coisa que já é meio que subentendida se você já entende o que é niilismo. Porque é impossível uma pessoa que é niilista estar em comunhão com a existência, inclusive. Porque, né, a existência não tem uma objetividade, uma razão objetiva aqui. Então fica tudo no vazio, de fato, como esse sitezinho aí, Michuruca, resumiu. Então, não é possível para o niilista estar em comunhão com a igreja e É muito menos em comunhão com a contraditório. sociedade, ou sei lá. Chega a ser contraditório, tipo, o niilista vai, vai, vai ser cristão. Tipo, o niilista, cara, não faz sentido. Tipo, não Exatamente. faz. Tipo, perguntar se Não, dá pra torcer pro Fluminense e pro Botafogo ao mesmo tempo, entendeu? é isso. Não vai dar não, cara. Vamos deixar essa aí pra próxima. Agora essa outra pergunta aqui não tem autor, tá anônima. Essa pergunta vai pro Nadson, hein? Essa pergunta é pesada. Qual o principal argumento contra o gnosticismo? Isso aí fica pra tu, Nadson. Bom, resumindo, doutrina católica. A gente Assim que, resume todas as perguntas com isso. cara, olha, o gnosticismo coloca conhecimento experimental acima do intelectual. Tipo, ele nega totalmente a razão, visa somente, como posso dizer, a intuição. É isso. O gnosticismo nega totalmente a razão, o conhecimento intelectual, se baseia totalmente no experimental. Ah, Exatamente. O Eric Feiglin, né, conceituava diversas doutrinas políticas aí como gnósticas e tudo mais, e ele criou um critério para conceituar gnosticismo, que basicamente é o critério que Chesterton usa para conceituar os hereges no livro dele, lá na etimologia da palavra mesmo, né, que é a pessoa que tem a escolha ali, fica no meio e não com o todo da coisa. Então, assim, o acaba sendo gnosticismo uma coisa que se encontra em tudo, entendeu? Fica muito fácil é a de essência de formular toda isso. heresia, cara. É a Exatamente. essência de toda heresia. Toda heresia Assim tem como gnosticismo. exatamente.
Assim como o Chesterton consegue rotular um monte de coisas como herege, um monte de doutrinas, de pessoas, de ideologias, o Feiglin consegue também rotular quase tudo como gnosticismo. Então fica muito fácil de ver ali as coisas ruins sendo retratadas como gnosticismo. E tem Ele também nega essa ideia do Deus bom, do Deus mau, que é meio Jack o Chan isso Demiurgo, aí, né? Isso aí, a ideia é meio Jack Chan que passava na Globo, né? essa ideia de Demiurgo, de partículas divinas, que Sim, o todos mundo foi nós, criado por um grande web designer. que todos nós somos deuses, que com a que com a evolução podemos chegar a ser super deuses, esse tipo de ideia totalmente contraditória Aí tu com consegue a entrar em razão. budismo, nessas historinhas de zen isso, zen aquilo, então É, não chega a ser um panteísmo, mas é um panenteísmo. É tipo, é, tá com o pé ali. flerta com o panenteísmo. E quando alguém perguntar sobre essa questão de Deus bom, Deus mau, você tem que entender que não tem, e primeiro que não dá para acreditar em dois deuses, né? Porque aí já saiu fora do cristianismo completo, É, já negou a base principal do cristianismo. E ainda tem a situação de que não tem como você falar que o mal é essência de alguma coisa, porque o mal ele é a ausência do bem, ele não é essência. O bem é a essência das coisas, o mal ele é a ausência do bem. É uma ausência do ser aqui no caso da bondade e tudo mais. o gnosticismo também nega totalmente a moral, né, cara? Ele diz que a moral limita as condutas das partículas, tipo, É brincadeira, os escravi, caras metem moral em física, mano. Não é possível. ele meio que escraviza você, entende? A moral te escraviza. Tipo, que a moral te escraviza, cara. Eles realmente falam Sim, isso. seguir normas te escraviza, não é ser desordenado que te escraviza, imagina. O que é a moral? A moral é a educação da liberdade, né? Quando você se deixa levar pelas suas paixões, você tá se deixando ser escravizado. Tipo, é uma tirania. Você Exatamente. entra em. E você meio que permite isso. E se acha livre. Tipo, que você tem liberdade. Mas você se tornou escravo dos seus próprios desejos. Né? Goethe falava isso, né? Que o pior escravo é aquele que se acha livre sem ser, né? E o cara tá achando lá Exatamente. que encontrei liberdade nisso, naquilo e nisso tudo, quando na verdade você tá se escravizando e você só não vê as correntes ali que estão te enrolando e tudo mais. É isso. Tipo, o remédio para o gnosticismo é a doutrina católica. Porque. Catecismo e DSI, pronto. Porque foi uma extensão, né? A extensão da obra redentora de Senhor da encarnação. Deixou a igreja e os sacramentos. Essa é a maior, o melhor remédio para se combater o gnosticismo. Pra Porque qualquer ele não faz sentido ideologia e nenhum. tudo mais. Ele não faz sentido nenhum. Ele nega totalmente a razão, crê Sim, na moral. Diz que a nega moral. tudo. Quase um sofisma. Se o sofisma não partiu de um gnosticismo, né? Próxima pergunta que a gente tem aqui é pergunta do Dimitri, se a Bíblia sofreu adulteração. Então, não Bom, cara, adulteração, cara. Por que a não adulteração? Porque adulterar pode ser entendido como uma fraude, com uma falsificação. Quando se diz a palavra adulteração, ela é entendida meio como um conceito ruim da coisa, uma falsificação, algo que não é legítimo. E assim, o que aconteceu é que, cara, o Novo Testamento ele tem mais credibilidade histórica do que, sei lá, as histórias, as obras de Aristóteles e dos grandes filósofos e tudo mais. Tem muito mais legitimidade histórica e credibilidade histórica a respeito disso. Fala aí, Nads, um pouquinho também. não, é exatamente isso. E assim, se a Exatamente gente isso, pode cara. dizer que a questão da Bíblia sofreu adulteração, a resposta poderia ser sim ou não. Dependeria da inclinação que você está perguntando. Você está perguntando para um católico? Então é não. Entende? Porque a palavra adulterar poderia ser considerada uma falsificação, uma fraude e tudo mais. Então, se você está falando de diversas seitas que pegaram a Bíblia e, sei lá, bota, tira livro, faz isso e faz aquilo, aí sim. Aí está ocorrendo uma adulteração e tudo mais, e inclusive para legitimar essas seitas de preferência usando a Bíblia como justificativa e tudo mais. Então, assim, a resposta pode ser sim, ela foi adulterada por outras seitas, Por outros outras pensamentos, mas não pelo catolicismo, entende? Então, se você for falar a Bíblia católica foi adulterada, não. E a resposta é isso, é até simples. se caso você pergunte se outra seita adulterou,
aí sim, aí certamente Exatamente. vai ter. Porque ela foi e não foi, entende? Se a gente tá falando da Bíblia original, da Tudo depende. Septuaginta, que a gente sempre usou, é óbvio que não foi adulterada. Agora você tá falando de Bíblias onde não seguem a Septuaginta e tudo mais, aí já há uma adulteração. E Que muitas adulterações, aliás. palavras são cortadas, Mal traduzidas ou modificadas. trocadas da tradução. Exato. Não quero falar testemunho de Jeová. Se eu aqui, Vai bater palma amanhã na sua casa, pode esperar. se não ligar de noite aí. Agora os TJ aí estão pela internet nesse tempo de pandemia, eles É, estão batendo agora palma online. estão usando telefone também. Então, Liga de eles ligam no madrugada. Zap, isso. Eles ligam no Zap de madrugada. Não, cara, eu não tô Parece zoando. Eu até recebi. aquela Só call hoje lá eu recebi do Todo Mundo em ligação. Pânico. Recebi umas 3 ligações de testemunho de Jeová só hoje. E a Tá pior maioria que vem de São paulista Paulo. cobrando. Mas vem de Paulista. Vem de São Paulo as ligações. A teoria é que TJ e paulista são as mesmas coisas. Bom, a gente vai para a próxima pergunta aqui, então. Pergunta pro Nadson agora também. Pergunta do Lucas Evaristo. Por que alguns protestantes falam que Santo Agostinho acreditava na predestinação? Sua Olha, pergunta aí, Nadson. bom, cara, acreditava. Mas agora não é a predestinação que os calvinistas acreditam. Até porque a igreja não ia canonizar Santo Agostinho se ele se defendesse algum tipo de heresia contrária à doutrina da igreja, né? A igreja católica sempre defendeu a ideia de livre-arbítrio porque o livre-arbítrio existe. E você falar que Deus criou pessoas para se condenar ao inferno é totalmente contraditório ao que as Sagradas Escrituras ensinam e que a tradição da igreja ensina também. Exatamente. A igreja defende sim que existe a predestinação. Claro, nós católicos sabemos que Deus, em sua misericórdia, elege algumas pessoas para se salvar, mas não tira a sua liberdade e também dá graça suficiente para cada um se salvar. Tipo, esse é o pensamento também de Agostinho. Até porque ele defende o livre-arbítrio contra os pelagianos e queus. A gente pode ver isso lá no livro da Graça e do livre-arbítrio. E também em Confissões ele fala sobre a escolha do homem e o bem e o mal. Então, Santo Agostinho está contradizendo aí, tipo, se ele está defendendo o livre-arbítrio e a liberdade do homem de escolha, como é também que uma pessoa já nasce condenada? Isso não faz sentido. Os Exatamente. Foi protestantes até têm um essa assunto que a ideia. gente abordou aí na semana passada Semana passada não, né? Foi mês passado já, que a gente falou sobre pecado original e tudo mais, e aí o Gabriel até me fez uma pergunta se era possível que resistir à tentação ali, Adão e Eva resistir à tentação. Então, tipo assim, se você fala que não é possível, você tá dizendo que eles estavam predestinados a ser condenados, entendeu? Então era óbvio que era possível, era uma questão de escolha. Então, quando você fala de predestinação, é tipo falar de existencialismo na filosofia. Existe o existencialismo de Sartre, existe o existencialismo de Nietzsche, existe até um existencialismo que eles chamam cristão. Então, assim, não é porque tem a mesma palavra que tem o mesmo significado, que tem o mesmo conceito no final das coisas. Existem vias diferentes para explicar esse conceito principal aí. Cara, até porque Santo Agostinho ali, ele viveu nos primórdios do cristianismo, né? Quando a influência platônica ainda estava muito forte. Não tinha conhecimento, assim, de Aristóteles também. Aí a linguagem dele Exatamente. também não chega a ser tão precisa quanto São Tomás, né? Tipo, e por isso que frequentemente esses protestantes costumam buscar frases soltas assim de Santo Agostinho para tentar usar contra a igreja. Tipo, mas também não faz sentido, porque se eles realmente lessem o que Santo Agostinho escreve, eles parariam de ficar falando essas besteiras ou atacando a igreja usando os santos da igreja. Eu sou extremamente devoto a Santo Agostinho porque eu vejo ele como um dos homens mais sábios que já estiveram nesse mundo aqui, porque o que pode ser considerado ali como um sábio, cara? Quando você lê, você não precisa ler muito, você lê Confissões, você entende que ele tem um amor à verdade, um amor à sabedoria, que não é um amor de buscar a sabedoria e buscar a verdade, mas é um amor de se entregar por completo para a verdade e para a sabedoria. Então, um sábio é justamente aquele que consegue de fato se entregar para essa verdade, que enxerga essa verdade com tanta clareza que não consegue mais viver como se ela não existisse, entende? Você não consegue mais ignorar
a verdade que tá ali batendo na sua porta. Você não consegue mais ver algo e esquecer daquilo ali que você viu. Então, Santo Agostinho foi... E ainda tinha aquele jeito dele de escrever poético e tudo mais, junto com a filosofia, que é maravilhoso. As maiores obras, assim, que eu já tive o gosto de ler, Santo Agostinho tá dentre elas, assim, em pelo menos 3 livros. Confissões realmente é um livro muito belo. Cara, e voltando ao assunto, tipo, os protestantes, eles ficam indo de um extremo a outro. Tipo, Lutero negava totalmente o livre-arbítrio. Já Calvino acreditava na predestinação de uma forma extrema. Tipo, ele tinha realmente aquela ideia de... aquela doutrina de dupla predestinação, né, cara? Tipo, a igreja sempre condenou isso. Nega totalmente a liberdade. E nossa responsabilidade também. E torna Deus Exatamente. até alguém, um ser injusto. Tipo, Sim. eu vou Torna ele criar, eu vou responsável criar pelo uma... que ele não fez. Exatamente, eu vou criar um homem sem méritos algum e levar eles ao céu e criar outros homens também que sequer fizeram algo de errado na vida ou sequer tiveram escolhas e condenar essas pessoas diretamente ao inferno. Tipo, você nasce e já tá condenado ao inferno. Isso faz sentido pra quem, cara? Cadê o Só, livre-arbítrio aí? só Tipo, na cabeça de Calvino mesmo. onde é que tem isso? Já que eles só acreditam na Bíblia, onde é que tem isso na Bíblia? Indica que as pessoas estão condenadas. Tipo, não faz sentido, cara. A pessoa nasce já Exatamente. condenada. Que tipo de E Deus é esse? o mérito, o livre-arbítrio é tudo jogado pra debaixo do tapete, né? Você aqui, suas atitudes todas já são. Você tá dentro da Matrix, né? Tudo que você faz já tá programado. Exatamente. Cadê sua responsabilidade? Tipo, você não tem responsabilidade nenhuma. Você não tem escolha nenhuma. Suas escolhas, boas ou ruins, não interessam. Você já foi escolhido pro céu ou pro inferno. É isso. Acabou pra você aí. Dentro do ventre da mãe, você já tem um destino ali. Exatamente. Você mal nasceu e já tá predestinado a ir pro inferno. Ou É predestinado a ir pro céu. surreal. Sem mérito nenhum, em qualquer tipo de escolha. Cara, realmente eu gostaria de entender o que passa na cabeça de uma pessoa que defende esse tipo de coisa. Só pode ser droga, cara. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui da Raíssa. Bom, ela escreve assim: não é bem uma pergunta, mas eu tenho dúvidas sobre como o catolicismo lida com a saúde mental. Bom, para a gente entender primeiro os males ali que podem afligir a saúde mental, acho que de forma básica é ter uma má compreensão da realidade. Então, ter uma boa compreensão da realidade, ou seja, entender que o exterior compreende grande parte da sanidade, da memória e tudo mais, ter essa conexão de fato com o que é real, com o que é verdadeiro, ajuda a gente a se manter na sanidade, manter a nossa saúde mental. Então, ideologias, sentimentalismo e coisas do tipo, emoções podem acabar atrapalhando essa boa compreensão da realidade. E, assim, essa boa compreensão da realidade, ou seja, saúde mental, e o catolicismo é completamente rico em filosofia, tanto filosofia quanto teologia, para fortificar essa boa compreensão da realidade a partir da própria fé em si e da luz natural da razão, da lógica das coisas. E se a gente for aí para o caminho de patologias mais graves, o catolicismo não condena psicologia nem psiquiatria. É óbvio que depende ali da situação em específico, né? Basicamente tudo depende da situação em específico, mas não é condenado. Então, assim, tem certas vias da psicologia, como a própria psicanálise, que a gente entende que é, como a gente falou mais cedo lá sobre o niilismo, é algo completamente desconexo da doutrina católica. Então, nesses aspectos, tem algumas vias que são, sim, condenáveis. Eu, particularmente, gosto muito da abordagem junguiana, e não é, obviamente, católica, mas é muito difícil achar alguma abordagem psicológica que seja católica, mas tem muitas coisas ali que podem ser utilizadas. Eu não ia falar, não ia citar o meu exemplo, mas vou citar o meu exemplo. Por exemplo, eu faço terapia com uma abordagem psicanalista. Então, eu já tenho uma visão formada a respeito da abordagem psicanalista. Então, se você não tiver, é um pouco provável
que você acabe sendo influenciado nas suas ações, nas suas reflexões a partir de si mesmo e tudo mais. Porque eu vejo basicamente a terapia como uma conversa de boteco, entende? Você vai ali, você tem alguém, você tá falando, a pessoa tá te ouvindo e você tá se ouvindo. Então, a partir dali, quando você tem que buscar, assim, tem que dar um certo empurrãozinho pra falar algo, pra não ficar aquele silêncio monótono, às vezes a gente acaba dando espaço nessa pressão pro nosso inconsciente falar. E aí, vez ou outra, sai algumas coisas interessantes que a gente tem que dar atenção e tudo mais. Eu vejo como finalidade da terapia muito mais essa questão de deixar, forçar de forma quase que expressiva o nosso inconsciente a falar algo, ou até se ouvir quando se trata do seu consciente falando. E muitas vezes eu já tive insights que me ajudaram a escrever artigos, que me ajudaram a buscar uma matéria para estudar, fazendo uma terapia besta. Só que a abordagem que aquela pessoa está usando com você é importante você ter um conhecimento daquilo para que aquilo não te influencie de forma assim expressiva na sua vida. Algo a complementar, Nadson? Cara, você falou tudo. Tipo, também a gente deve sempre buscar bons profissionais, né? Porque nem sempre as pessoas com quem você se importam com sua religião e tendem a recomendar coisas totalmente questionáveis. Bom Sim, seria realmente exatamente. se católicos adentrassem esse meio, mas é muito mais, até porque são, na sua maioria, totalmente anticatólico, anticristão. Difícil também, né? Sim. Por isso que eu falei da psicanálise, que é uma das principais abordagens aí, que é bem perigosa para um católico. Exatamente. Bom, mas é isso. Acho que ficou de certa forma bem esclarecido. A gente não se aprofundou de forma muito extensa nas respostas, mas eu acho que as respostas, mesmo curtas, ficaram bem esclarecidas. E é isso. Essa aqui foi a primeira edição de perguntas e respostas. A gente deve fazer outras, talvez com outros convidados. E tentar manter um movimento, a interação com o pessoal que ouve também. Então eu me despeço por aqui, passo a bola para o nosso convidado aí se despedir também. Eu agradeço pelo convite novamente. Eu também recomendo aí que chamem o Josemar ou o Nicolas para responder perguntas também. São caras realmente muito inteligentes. Acho que os caras mais inteligentes do grupo. Recomendo aí Josemar, Wagner e Nicolas Lisboa. Mas Sua cópia. mas deixando a brincadeira de lado, eu realmente agradeço o convite. Disponível quando precisar, só chamar, cara. Eu que agradeço, mano. Eu agradeço aí a disponibilidade, que a gente tá gravando meia-noite aqui. Então, é disponibilidade verdadeira mesmo. E valeu pela participação e as indicações, cara. O pessoal do grupo aí, eu vou botar só os ADM pra responder pergunta aqui, ó. Mas quando o Josemar aparecer aí, vai bombar, cara. E o rapaz é muito Aí, inteligente. aí É um a gente vai ficar headback. no trend topic do Twitter. Não vai ter jeito. Mas é isso, cara. Salve Maria. Agradeço. Salve Maria. Um abraço, pessoal, e até a próxima.